Jeremias capítulo 32, vamos ler os versos 38 ao 42. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Amém. Meus irmãos amados do Senhor, hoje nós estamos entrando na terceira das doutrinas da graça de Deus. Nós já falamos sobre a eleição incondicional. A eleição incondicional é aquela doutrina das Escrituras Sagradas que ensinam que Deus escolheu o seu povo para a salvação, sem mérito nenhum da parte daqueles que foram escolhidos, tão somente pela graça maravilhosa de Deus. Nós também já vimos uma outra destas grandes doutrinas da graça, e essa nós chamamos de a graça irresistível de Deus. Esta é aquela doutrina que ensina que aqueles que foram eleitos incondicionalmente por Deus também serão chamados pelo Espírito Santo para a vida eterna. É aquela doutrina que nos ensina que em dado momento o Espírito Santo vai operar por meio da palavra de Deus, seja da pregação, seja da leitura, ou seja de alguma outra forma em que a palavra é transmitida, às vezes numa simples conversa com alguém. Nesse momento em que a palavra é pregada, o Espírito Santo de Deus virá e abrirá o coração daqueles que foram eleitos. E esse poder do Espírito, essa ação do Espírito Santo, ela é irresistível por parte do homem, de modo que o Espírito Santo ele vencerá todos os obstáculos que existem, a nossa incredulidade, a nossa pecaminosidade, toda a nossa inimizade para com Deus é vencida pelo poder do Espírito neste chamado eficaz. Hoje eu quero começar a tratar da terceira destas grandes doutrinas. E eu quero falar com vocês essa noite, começar a introduzir o tema da doutrina da expiação definida, ou, como muitos chamam também, expiação limitada. A doutrina da expiação limitada, ela assegura que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a salvação exclusiva dos eleitos e para ninguém mais além deles. Jesus Cristo não morreu por aqueles que irão para o inferno, pelos homens rebeldes que passarão a eternidade no inferno. Ele morreu por aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. E a morte de Jesus foi intencional. Ela teve como objetivo lavar os pecados destes apenas e de ninguém mais além deles. Essa expiação, essa morte de Jesus, ela foi intencional. E a intenção de Deus, ao enviar o Senhor ao mundo, foi resgatar as suas ovelhas, como ele mesmo diz, ou o seu povo, ou as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou os seus eleitos, ou ainda os seus escolhidos, ou a sua igreja. Qualquer destes termos faz referência ao grupo, ao povo, às pessoas pelo qual o sangue do nosso Redentor foi derramado no Calvário. Todas estas expressões apontam para um e o
mesmo grupo específico de pessoas. E foi por eles que Jesus Cristo foi para a cruz entregar a sua própria vida para remir os pecados destas pessoas. Muita gente acredita que Jesus Cristo foi para a cruz para salvar todo mundo, salvar todas as pessoas. Essa tese, ela cai por terra rapidamente, porque nós sabemos que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, estão caminhando para o inferno. E muitos já estão no inferno agora, sendo condenados em tormentos. A própria Escritura diz isso. Cristo, por exemplo, fala de uma história em que morre um homem rico e um mendigo, Lázaro, que comia das migalhas que caíam da sua mesa. O Senhor Jesus diz que ao morrer Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. E lá ele está consolado em grande alegria e felicidade. Mas o rico, quando morre, vai para o inferno, está escrito. E no inferno, diz o texto, Lucas, no inferno, estando em grande tormento, nós sabemos que Jesus Cristo não morreu para salvar esse homem, caso contrário, ele estaria salvo no paraíso e não no inferno. Então essa tese de que Jesus Cristo veio para salvar todos os homens, ela acaba não se mostrando verdadeira, porque ela é contradita pelos fatos que nós vemos todos os dias e pelo próprio testemunho da palavra de Deus. Mas ainda há as pessoas que dizem que Jesus Cristo veio para possibilitar uma oportunidade de salvação. Nesse caso, essa tese ela é ainda pior, porque Jesus Cristo não veio efetivamente salvar o seu povo, ele veio simplesmente proporcionar uma esperança, uma possibilidade, uma porta para que os homens sejam salvos. E se isso fosse verdade, duas coisas poderiam acontecer. Ou todos os homens poderiam ser salvos, ou todos os homens poderiam ser condenados. Mas uma coisa é certa: Cristo não teria vindo salvar efetivamente. Ele teria vindo como uma possibilidade de salvação. Mas essa tese também não é sustentada pela palavra de Deus. Porque as Escrituras são claras em dizer que Jesus Cristo morreu pelos pecados do seu povo. Ele pagou o preço dos pecados do seu povo. E se os pecados estão pagos, se o nosso Redentor já foi para a cruz, foi crucificado, o seu sangue já verteu no madeiro, por que o seu povo irá ser condenado? Não irá. Ele morreu por eles. E se muitos estão sendo condenados, é porque muitos não fazem parte deste povo de Deus. Essa doutrina ensina exatamente isso, que o Senhor veio salvar um povo específico. Quando Jesus foi crucificado, haviam dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos ladrões reconheceu os seus pecados, se arrependeu, pediu a Jesus Cristo misericórdia. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas o outro malfeitor, que estava do lado de Jesus, permaneceu na sua incredulidade. Ele não se arrependeu. Ele não reconheceu que era um pecador. Ele não reconheceu Jesus como Filho de Deus, o Salvador. Ele permaneceu na miséria espiritual em que sempre esteve, em que sempre se encontrou. Na eternidade, Deus Pai escolheu apenas um dos ladrões para receber a graça da vida eterna. Esse ladrão creu em Jesus e se arrependeu.
E foi por ele que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. Não pelos dois ladrões, mas apenas pelo ladrão que se arrependeu quando estava pregado ao lado do Senhor Jesus. A Bíblia, ela faz revelações interessantes, irmãos. Por exemplo, quando fala sobre os gêmeos Esaú e Jacó, filhos de Isaac, netos de Abraão, patriarca, o pai da fé, como as Escrituras o dizem, antes mesmo que nascessem, um deles foi rejeitado por Deus. Odiei a Esaú, diz a Escritura, Romanos capítulo 9. O outro foi amado por Deus. Amei a Jacó, está escrito. O Senhor Jesus Cristo não foi enviado para a cruz para salvar Esaú, pois se tivesse esse propósito, ele teria sido salvo. Mas nunca foi a intenção de Jesus morrer por Esaú, senão Deus não o teria odiado. Jesus morreu para salvar Jacó e não Esaú. E não porque Jacó era um homem bom, vocês já sabem, Jacó era o usurpador que enganou seu pai, que vivia tramando coisas com a sua mãe para ir de encontro ao seu irmão. Jacó era um homem muito esperto no sentido pejorativo do termo. Ele não foi escolhido porque merecia ser escolhido. Esaú tinha muito mais propriedades para ser escolhido do que o seu irmão Jacó. Mas a Bíblia diz que antes de nascerem, antes que os gêmeos fossem nascidos, ele amou a Jacó e odiou a Esaú. Tudo isso é dito acerca destes dois homens, antes que eles tivessem nascido. Para que o propósito de Deus, diz o apóstolo Paulo, quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, por aquele que determina quem receberá a maravilhosa graça salvadora, por aquele que determinou por quem o seu Filho Jesus Cristo iria morrer, por aquele que determinou na eternidade, antes da fundação do mundo, quem receberia a fé para crer e o arrependimento para reconhecer os seus próprios pecados. Tudo isso, irmãos, foi determinado por aquele que escolheu quem seria justificado pelo sangue de Jesus Cristo e receberia de graça a vida eterna. Tudo foi determinado por Deus, o Pai. Tudo. O sangue de Cristo, amados irmãos, é muito precioso e não seria derramado em vão, desperdiçado em vão. O sangue de Jesus é eficaz e todos que são lavados com este sangue são purificados dos seus pecados. Mas tem mais algum exemplo. No círculo dos discípulos mais íntimos de Jesus, os 12 apóstolos, havia um cuja graça da salvação não lhe foi dada: Judas Iscariotes, o traidor. Judas estava sempre com Jesus e com os demais apóstolos. Era inclusive o responsável pela bolsa, pelo dinheiro que era arrecadado e usado para alimentar os pobres e para o sustento do Senhor Jesus e dos apóstolos. Judas ouviu muitos sermões da boca de Jesus. Teve a oportunidade de conversar com o Senhor Jesus Cristo muitas vezes, perguntar muitas coisas, fazer muitas indagações ao Mestre. Judas foi testemunha dos incontáveis milagres que Jesus realizou. Judas participou da ceia do Senhor, mas Judas não foi salvo, porque Jesus não morreu para salvar Judas. Ele morreu para salvar Mateus, ele morreu para salvar João, Pedro, André, Felipe, todos os outros apóstolos, inclusive morreu para salvar Saulo, perseguidor da igreja, assassino dos cristãos. Mas Judas não recebeu a graça. O sangue de Jesus Cristo não foi derramado
para limpar os pecados de Judas. Não foi a intenção do Cordeiro morrer por Judas, mas somente por aqueles que o Pai lhe deu. Ele disse, João capítulo 17, Pai, oro por aqueles que me destes deste mundo. Eles são teus, tu os me destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. E depois ele diz, não rogo pelo mundo inteiro, mas apenas por aqueles que me destes do mundo, apenas os eleitos de Deus, irmãos. Por isso, essa doutrina da expiação limitada ou definida tem esse nome. Porque ela indica que um povo já definido na eternidade receberá os benefícios da salvação, da morte de Jesus Cristo. Essa doutrina limita a salvação apenas aos eleitos de Deus e a ninguém mais. A nossa confissão de fé diz que o número dos eleitos de Deus, que só Deus conhece, é tão certo que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Todos os eleitos serão salvos, porque Cristo morreu por eles. Esta doutrina é vista explicitamente em inumeráveis passagens da Bíblia. Contudo, vocês não vão encontrar o termo expiação definida ou limitada. Essa palavra, esse termo não aparece, porque ela é uma terminologia teológica, é um termo de uso teológico que foi desenvolvido para explicar essa verdade bíblica, essa verdade que está nas Escrituras. Assim, da mesma forma, o termo trindade também não aparece na Bíblia, mas a trindade está na Bíblia, nós sabemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um e o mesmo Deus em três pessoas. Também a expressão duas naturezas, ou a expressão Deus-homem, ambas são aplicadas a Jesus Cristo, elas também não estão nas páginas da Bíblia. Mas quem vai duvidar que Jesus Cristo é completamente divino, que Ele é Deus, e também que Ele é homem, completamente homem? Mas os termos teológicos não estão lá. Assim como o termo expiação limitada ou expiação definida, você não vai achar na Bíblia. Mas esta verdade de que Jesus Cristo morreu pelo seu povo está nas Escrituras. As Escrituras todas são cheias dessa verdade. Essa doutrina, ela não pode ser descartada, porque ela é bíblica. Então, a resposta à pergunta, por quem Cristo morreu, Ele morreu para salvar o seu povo. Ele morreu para salvar os seus eleitos desde a eternidade. Agora, olhem para o livro de Jeremias. No livro de Jeremias, conforme nós vimos agora há pouco na leitura, Deus claramente afirma que tem um povo. Esse povo é alvo do amor incondicional de Deus. O contexto dessa passagem de Jeremias, capítulo 32, que nós lemos, os versos 38 até o verso 42, irmãos, ele é muito intrigante. Deus ordena que Jeremias compre um campo, uma terra em Judá. Mas o reino está prestes a ser invadido pela Babilônia. Os exércitos dos caldeus estão na porta de Jerusalém, vão entrar na cidade, vão invadir, vão destruir tudo. Eles já estão quase dentro da capital. Quem compraria um terreno em um lugar que está prestes a ser dominado por uma nação estrangeira? Quem compraria um terreno num lugar em que vai ser tomado pelos inimigos? Quem faria um investimento como esse? Mas é isso que Deus ordena ao profeta Jeremias. Vai, compre um campo, compre uma terra. A situação era terrível. Tudo que estava prestes a acontecer em Jerusalém e em Judá era terrível.
E Jeremias então não entendeu porque Deus o mandou comprar um terreno. Ele também sabe que Israel merece o castigo que está chegando sobre eles. Tudo será destruído. Jeremias sabe. O povo de Israel será morto. E os que escaparem da espada da Babilônia serão levados escravos. Serão todos presos. Então, por que comprar um pedaço de terra nesse lugar, se esse lugar será dominado por estrangeiros? A resposta de Deus vem em seguida, nos versos 26 ao 44. Essa é a resposta da indagação do profeta Jeremias, meus irmãos. A resposta de Deus é: eu sei que Israel é uma nação pecadora. Versos 30 ao 35. Veja, o texto diz, palavras de Deus: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que eu removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Deus conhecia perfeitamente o pecado de Israel. E Deus mesmo é quem estava enviando agora a Babilônia como instrumento da sua ira. Veja o verso 29, o verso 27, 28 e 29. Deus diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Ele está mandando a Babilônia contra o seu povo Israel. Porém, ainda há esperança, meus irmãos, porque Deus tem um povo separado no meio de Israel. E esses o Senhor salvará e edificará e fará bem a eles. Veja, finalmente, os versos 36 e 37. O texto diz: agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lançarei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Agora, irmãos, observem atentamente os versos 38 ao 42, que foram os versos que nós lemos inicialmente. Observe os detalhes.
Observe o que Deus mesmo vai fazer. Primeiro, verso 38, Deus diz: eles são o meu povo e eu serei o seu Deus. Primeiro, essa não é uma declaração que abrange cada um dos israelitas. Não significa todo Israel. Quando Deus diz, eles são meu povo, Ele não está se referindo a cada um dos israelitas propriamente dito, mas aos verdadeiros israelitas. Essa é uma declaração limitada a alguns israelitas, e não a todos eles. Muitos morreram, muitos foram levados a mortes violentas na Babilônia e mesmo na invasão dos caldeus. Grande parte dos judeus caiu à espada, mortos. Em segundo lugar, essa também é uma declaração pactual de Deus ao seu povo. Essa mesma declaração que diz, eles são meu povo e eu serei o seu Deus, ela aparece várias vezes em muitas escrituras sagradas, em muitos profetas. Deus se refere a Israel, a parte daquele povo, como sendo o seu povo e ele como sendo o seu Deus. Portanto, essa é uma declaração pactual de Deus. Não é uma declaração condicional, mas é uma declaração soberana, infalível, em que Deus declara possuir um povo para si mesmo e declara ser o Deus desse povo, derramando toda graça e toda bondade sobre esse povo. E isso não depende de nada que esse povo faça. Por isso não é uma declaração de condição, como quem diz, se você fizer isso, será o meu povo de fato. Não é uma declaração desse tipo. Se eles fizerem isso ou aquilo, eles serão meu povo. Ou eu serei o seu Deus, se eles agirem dessa ou daquela maneira, se fizerem isso ou aquilo. Não há condições aqui. Deus simplesmente olha para eles e diz, estes são o meu povo. Não é uma declaração qualquer, é uma declaração soberana, que não está vinculada a nenhum tipo de condição para ser cumprida por parte deste povo, senão a própria vontade de Deus. Esse povo de Deus, corrompido, pecador, imerso no erro, na maldade, na mentira, será transformado por Deus. Perceba que toda mudança que ocorre a partir do verso 39, toda mudança que ocorre com eles é interna e procede da iniciativa do próprio Deus. É Deus mesmo quem vai operar neles, independente deles, sem que o homem coopere com qualquer coisa, sem que o homem colabore com Deus, mas Deus vem ao homem, mudar o homem interiormente, transformá-lo, dar-lhe vida, fazer tudo o que lhe é necessário, sem que o homem faça nada, absolutamente nada. Veja o que diz o verso 39. Deus diz, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Mais uma vez, essa expressão que nós acabamos de citar mostra claramente que é Deus quem dá um novo coração ao homem. Dar-lhes-ei, eu, Senhor, dar-lhes-ei um só coração. Essa expressão, um só coração, significa um coração em que o povo vai seguir e amar a Deus. Um só caminho, diz o Senhor, significa que o povo terá olhos somente para Deus, o Deus de Israel, e nenhum outro Deus adorado pelas nações terá mais lugar no coração do povo de Deus. Significa que eles serão fiéis ao Senhor, porque Deus lhe dará coração novo. Deus lhe dará um espírito novo. Por isso eles olharão para Deus, porque Deus virá a eles, sem nenhuma condição neles mesmos. É como você pegar algo sujo, imundo, e
e você começar a lavar, começar a purificar, a passar sabão, a tirar toda a sujeira. Depois você começa a enxugar a peça, começa a passar lustre para que a peça fique brilhosa e linda. A peça não fez nada. Você fez tudo com a peça. E é isso que Deus está dizendo. Eu tomarei o meu povo, eu serei o seu Deus, eu lhes darei coração novo, um só coração, um só caminho, andarão na minha presença. Ainda no verso 39, lhes darei coração para que me temam todos os dias. Verso 40 ele diz: porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus fará com que eles olhem para o próprio Deus e desejem a Deus todos os dias. Deus dará um coração em que eles passarão a temer o Senhor. O temor do Senhor vem do próprio Senhor, irmãos. Não nasce no homem, não vem da sabedoria humana. É um temor que vem do alto. É um dom, uma graça de Deus aos seus filhos, para que eles temam aquele que reina pelos séculos dos séculos. Eles jamais se apartarão de Deus, diz o profeta, porque o temem como Deus supremo, o amam verdadeiramente e guardam a sua palavra. Observe que é Deus quem está formando o coração deste povo. Deus está trazendo toda a santidade a este povo. Deus está trazendo a reverência, a fé, o arrependimento de pecados, a confiança nele mesmo, a segurança deles em Deus. Todas estas coisas é Deus quem está trazendo a esse povo. É uma mudança que está sendo operada do alto dos céus, no povo de Deus. Toda a transformação vem do alto, sem a iniciativa humana, sem mesmo a mínima cooperação humana. Tudo é obra do Todo-Poderoso no coração do seu povo. No verso 40, ele diz: farei com eles aliança eterna. E ainda, não deixarei de lhes fazer o bem. Que declaração, irmãos, majestosa. Imagine Deus dizendo a você: nunca, jamais deixarei de fazer o bem a você. Eu sempre derramarei bênçãos, graça, bondade sobre as vossas vidas. É o que Deus está dizendo que fará ao seu povo. Nunca deixarei de fazer o bem a eles. Farei aliança com eles. Esse povo de Deus, ele está em aliança com Deus. Mas essa aliança, ela é garantida por Deus. E ela não depende da fidelidade do homem. Depende apenas da fidelidade do próprio Deus. É a aliança da graça. A aliança graciosa de Deus. Essa aliança é aquela em que Deus, em Cristo Jesus, que é o cabeça e o representante de todos que Deus escolheu para serem o seu povo para sempre. É a aliança em que o Senhor Jesus morre na cruz para salvar esse povo. Esse povo, ao qual o profeta, no livro do profeta Jeremias, Deus está declarando o seu amor, a sua fidelidade, a sua aliança, suas promessas em fazer o bem, em lhe dar coração novo, é o povo pelo qual o sangue do Cordeiro foi derramado. Jamais Deus deixará de fazer o bem ao seu povo, irmãos. A bondade, a misericórdia sempre perseguirão o povo de Deus, como diz a própria Escritura. Elas irão atrás de você. A bondade de Deus vai ao seu encontro. Não precisa você correr atrás dela. Deus vai mandar ela até você. No verso 41, Deus diz: plantá-los-ei firmemente nesta terra. Esta é uma promessa do Senhor para
aqueles que irão voltar do cativeiro da Babilônia. Eles passarão 70 anos presos na Babilônia. Mas Deus diz: eu me lembrarei deles e trarei de volta, porque eles são meu povo. E Deus trará muitos de volta. Todos que são seu povo virão do cativeiro e serão plantados em Jerusalém, e a cidade voltará a florescer, como de fato aconteceu. 70 anos depois do cativeiro da Babilônia, o povo volta, porque de novo o Deus Todo-Poderoso, pelas mãos de Ciro, governador da Pérsia, senhor da Pérsia, ele é então tomado por Deus para libertar o povo de Israel e permitir que eles voltem para a sua terra e reconstruam sua cidade. Isaías, o profeta, fala sobre isso. 100 anos antes do nascimento de Ciro, Isaías já o citava pelo nome, dizendo que o Senhor tem como seu pastor Ciro, o libertador de Israel. E é esse homem que então permite a volta do povo de Deus do cativeiro. E finalmente, meus irmãos, este plantá-los-ei para sempre nesta terra, para o povo de Deus, é uma linguagem tipológica. Esta terra que fisicamente era Jerusalém naqueles dias, hoje, para o povo de Deus, é aquela terra celestial. A terra que nos está reservada, como diz o apóstolo Pedro, a nova Jerusalém que desce do céu, como diz João, a terra em que serão plantados para sempre todos os que confiaram em Cristo Jesus e pelo qual o sangue do Cordeiro foi derramado. Lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Verso 42. O povo de Deus descansa seguro, porque ele espera nas promessas de Deus. E Deus nunca falha, irmãos, em suas promessas. Aqui ele está dizendo: eu lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Lembrem de Sara e Abraão. Lembrem como o Senhor prometeu a Abraão um filho da sua mulher Sara. Mas Sara era estéril. Abraão era um homem velho, 70 anos quando recebeu a promessa. Sara tinha 60 anos, 65 anos. Abraão 70, 75 anos. E demorou 30 anos para que o filho nascesse, o filho da promessa, Isaque. Quando Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara tinha 90 anos, ela concebeu e deu à luz Isaque, como Deus havia prometido. Lembrem, irmãos, de Abraão no sacrifício do seu filho Isaque. Deus diz: Abraão, oferece-me teu filho em holocausto. O Senhor estava provando Abraão e a sua fé, porque o seu filho era o filho da promessa, era o filho pelo qual a geração de Abraão iria se desenvolver, que daria mais tarde origem a Jacó, o pai das 12 tribos, inclusive a tribo de Judá, de onde descende Jesus Cristo. Ele não podia morrer. Não podia morrer. Mas Abraão vai fazer o que Deus mandou. Porque o autor da carta aos Hebreus diz que Abraão acreditava tanto nas promessas de que a sua descendência seria numerosa por meio de Isaque, mas acreditava também no poder de Deus. E o autor da carta aos Hebreus diz que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos, caso ele o matasse. Porém, Deus estava simplesmente provando a fé de Abraão. A promessa de lhe dar uma descendência por meio de Isaque permaneceu, foi cumprida. E aqui o Senhor está dizendo que dará ao seu povo todo o bem que lhe prometeu. O sangue precioso de Jesus, irmãos,
não pode ter sido derramado por aqueles que vão perecer no inferno eternamente. Todos que são de Cristo, por quem Ele morreu naquela cruz maldita, serão chamados, limpos os seus pecados, ouvirão o Evangelho e crerão nele. Todos, sem nenhum ficar esquecido. Todos os velhos, os idosos, todos os jovens, todos os homens maduros e mulheres, todas as crianças, todos os bebês que Deus trata de uma outra forma, todos que foram eleitos e que compõem o povo de Deus, por quem o sangue do Senhor Jesus foi derramado no madeiro, irão olhar para Cristo. Terão seus pecados perdoados, mas tão somente estes terão seus pecados perdoados, ninguém mais. Ninguém mais. Não fique aflito como se esta fosse uma doutrina terrível, não é. Aqueles que foram chamados e pelos quais Cristo morreu por eles, são agraciados, simplesmente recebem a graça de Deus. Aqueles que jamais conhecerão a glória e a alva, pagarão o preço dos seus próprios pecados. O Senhor não os matará por matar, e nem os empurrará para o inferno. Eles caminharão pelos seus próprios pecados. Por isso Cristo não derramou sangue por eles. A expiação foi definida, foi por um povo específico, foi pela igreja. Lembrem, para encerrar, de Atos, o texto que nós lemos hoje pela manhã, ao qual diz que Deus derramou o seu sangue pela sua igreja. Igreja. O sangue pela igreja. A igreja é o seu povo. A igreja são os que creem no Senhor. Os que creem em Cristo. Por estes, o sangue do madeiro foi derramado. E somente por eles.